Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, confie dele. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. A morte não põe fim ao poder
vivificador de Deus. A morte não o pode deter. Então fique de início com esta mensagem no seu coração, com esse destaque tremendo para o nosso bem. É um tremendo destaque nesta mensagem ao nascer do sol. A morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. A morte não pôs fim no poder vivificador de Deus quando Jesus morreu. Os sacerdotes, a religião de então pensou que tinha posto. Agora descansamos daquele enganador. Mas logo, passado alguns dias, chegou um recado na casa do sumo sacerdote, que aquele coxo que mendigava ali na porta formosa do templo, estava saltando dentro do templo completamente curado, restabelecido em sua saúde, dando glória a Deus. E ele naturalmente perguntou o que aconteceu. Foi aquele Pedro, o pescador, vendedor de peixe lá na feira, chegou na porta lá e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus. Jesus que vocês mataram há poucos dias. Levanta-te e anda. E o tomou pela mão e ele estava saltando, quebrando a ordem, a tradição, a ética religiosa. Foi quebrada. É um absurdo, o homem está saltando lá dentro. A morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. Amém? Você já está com uma grande mensagem no seu coração, irmã amada, irmão querido. Não é certo? Aqui agora você pode receber uma cura tremenda também para o seu físico. Há quanto tempo você está precisando de trabalhar ou qualquer coisa assim? E agora isso enche o seu coração de fé, uma fé vivificadora, que a morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. E que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode tomar isso agora, não através de uma sugestão. Nós não estamos aqui para sugestionar as pessoas serem curadas, libertadas, sugestionar apenas. Estamos falando de um modo que elas possam ter fé, fé perfeita mesmo, fé real na palavra de Deus. A cura mais eficaz é aquela que é obtida através da palavra. Essa é a bênção mais eficaz que existe. Na palavra existe todos os dons, todas as boas dádivas de Deus. Às vezes em mim não há os 9 dons carismáticos, mas na palavra estão todos eles aniquilados, encampados. Eles só podem ser exercidos de uma maneira real hoje se for através da mensagem, se for através da palavra, através do que é perfeito. E aquele centurião tinha uma fé assim, ele disse: diga apenas uma palavra. O judeu disse: venha e impõe as tuas mãos sobre minha filha, e ela ressuscitará. Mas o centurião, sendo um gentil, veja que tipo de fé está proposta para nós, disse: diga apenas uma palavra, e o meu servo, o meu criado, será curado. Jesus destacou a fé daquele homem dentre a todos os demais ali. Ele disse que nem Israel tinha visto tamanha fé. E o profeta desta era veio com uma mensagem também, nos preparando, trabalhando para que saíssemos dessa sujeição a um indivíduo que tem o dom. O povo fica sujeito a um grande pregador de cura divina.
O povo fica sujeito a um grande homem, quer dizer, um homem cheio de dons. Agora não, agora é a igreja. Você pode ser curada agora de qualquer mal, sem precisar dar nenhuma oferta primeiro para mim, para sustentar o programa, para construir templos, igrejas, mesmo para salvar as almas. Você não precisa dar nenhuma oferta para mim, para você ser curado. Você simplesmente deposite fé agora na palavra de Deus. Isso não tem preço. Isso não é sob condição se você der tanto ou tanto primeiro, e que Deus abençoe quem dá, essas coisas todas. Isso tem o seu lugar. Mas, vejam só, a palavra de Deus não pode ser vendida. E nós não estamos aqui para vender a palavra de Deus, nem mesmo com o pretexto de fazer a obra para Deus. Simplesmente para darmos de graça aquilo que temos recebido de graça, que é a palavra de Deus. Agora, Deus porá no seu coração o que deve fazer depois disto. Isto é outra coisa muito diferente. E nós não falamos isto, não pensem vocês que é para resistir a alguém que eu faça, para criticar. Não pense nisto, porque isso não seria bom para nós, espiritualmente falando. Isso seria mal. Nós estamos falando simplesmente para que você possa ter uma fé perfeita, correta. Então está aí. Agora você pode tomar a palavra. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. O ministério do profeta de Deus para esta era visa exclusivamente isto: preparar a igreja, a noiva, para receber todos os benefícios de Deus aqui na terra e além da terra. Bodas do Cordeiro, milênio, eternidade com Deus, exclusivamente através da palavra. Através do que está escrito mesmo. Você pode ser curado agora de câncer. Eu conheço a história daquela senhora nova ainda, que tinha 2 filhos, já casada, não é? E ela ficou doente dos pulmões. E seus pulmões foram perfurados com crateras mesmo da tuberculose. Aquela coisa terrível. E ela voltou para casa desenganada dos médicos. E ela era uma presbiteriana. Foi criada na igreja presbiteriana. E eles não criam na cura divina. Não criam no poder de Deus para curar. Mas então ela pediu a Bíblia à sua mãe e começou a ler. Foi lendo em 2 Pedro, capítulo 2. Você pode até ler isso aí, é muito bom. Se você está doente, não é? Agora, não como uma superstição, nem a Bíblia deve ser usada como uma regra, assim, uma superstição para curar. Compreende? 1 Pedro, capítulo 2, quando chegou no versículo 24, ela leu o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então ela parou aqui e começou a dar glória a Deus. E aquilo estranhou muito a sua mãe, a sua filha dando glória a Deus. E ela nunca tinha visto isso, não é? Uma pessoa alegre assim no espírito. E ela rendendo graças e dando glórias a Deus pela sua salvação, porque Jesus Cristo levou no madeiro os seus pecados. E ali ela dava muitas glórias e aleluias e agradecia a Deus pela sua salvação. E então, logo ela terminou de ler o versículo. E pelas suas feridas fostes sarados. Então aí desceu a fé no seu coração para ser curada naquele instante por aquilo que ela estava lendo, pela palavra de Deus. Então o poder vivificador vivificou estas escrituras para ela. Às vezes outros podem decorar isto, fazer disto uma reza, e coisa de superstição, e de pendurar no pescoço, e pôr detrás da porta,
Isso é superstição religiosa. Não adianta nada. É o mesmo que colocar ferradura de trás da porta e não sei mais o que, figuinha no pescoço e outras coisas assim. Muitos têm a Bíblia aberta para dormir na cabeceira da cama, com a mesma superstição. A Bíblia é letra, e a letra mata sem o Espírito. Sem Espírito não há vida. Agora, quando o Espírito Santo vem e vivifica a letra, oh, isso dá vida. Isso dá vida. Deixa o Espírito Santo vivificar Atos 2:38 no seu coração, para ver se você se envergonhará de pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca. Deixa o Espírito Santo vivificar as Escrituras no seu coração em relação ao porte da mulher, em relação ao cabelo, às vestes, etc. A apresentação do corpo como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, não apresentando seus membros como instrumento de iniquidade para o pecado. Deixa o Espírito Santo, o poder vivificador, que não ficou na sepultura, mas ressuscitou e foi derramado sobre a igreja, vir sobre esse fumante, para ver o que acontece. Ele toma aversão pelo fumo, sobre esse toxicômano. Me permitam, não vai precisar levar esse moço mais para uma casa de restauração. Apenas vir o poder vivificador sobre ele, ele toma aversão pelo tóxico. O que a igreja precisa é disto. A igreja não está precisando de nenhuma casa de misericórdia. Jesus não mandou a igreja fazer essas coisas. Prestemos atenção. Deixa o poder de Deus vir. Eles puseram um gadareno em casa de misericórdia, em casa de recuperação. Eles puseram o gadareno nas cadeias, muito fortes. Ele quebrava aquilo tudo, aquilo não resolvia nada. Mas o dia que ele se encontrou com o poder vivificador de Deus, não precisou desse poder vivificador trancar num quartinho, para ele não ver mais o vício, para ele não ver mais aquilo, para ele não desejar aquilo outro. O poder vivificador ficou ali, calado como ficou na casa de Zaqueu. E a coisa trabalhou lá por dentro. Os demônios saíram e a primeira coisa que o homem fez foi vestir roupa. Você já notou isso na Bíblia? A primeira coisa que ele fez foi vestir roupa. É isso que acontece com as mulheres e com os homens de hoje, que estão como aquele gadareno. A primeira coisa que faz o poder vivificador do Espírito Santo, vivificando a palavra em suas vidas, é que eles põem roupa. A primeira coisa que acontece, porque cai em perfeito juízo. A mulher cai em perfeito juízo. Então, Deus vivifica 1 Timóteo 2, versículo 9 em diante para ela, e acabou o assunto. Não tem nenhum intérprete que diz que não faz mal, que Deus quer o coração só. Isso não adianta mais. Mas vamos ao caso daquela irmã, recebendo sua cura através da palavra, sem dar nenhuma oferta primeiro, sem idolatrar a ninguém, sem pôr nenhum homem diante de si. E pelas suas feridas fostes sarados. Mamãe, me dá minha roupa de trabalho. Eu quero me alimentar hoje na mesa, convosco. A mãe assustou, falou, pronto, minha filha perdeu a cabeça mesmo. Não, mas os sintomas estavam dizendo, você está tuberculose, você vai morrer. A mãe teve que ajudá-la, trêmula, raquítica, acabada, só os ossos e a pele. Ajudá-la, levantar-se por insistência. Vamos fazer o último gosto dela. Ela está para expirar, vamos fazer o último gosto. Oh, Deus, o Senhor vai levar minha filha. E foi para a mesa, e comeu na mesa. E a única coisa que ela dizia, pelas suas feridas fostes sarados. E para a surpresa da família, que apesar de ser crente há muitos anos, tradicional, foi que a palavra de Deus, vivificada pelo poder vivificador do Espírito Santo, curou. A mulher ficou completamente curada. Daí uns dias ela estava com seu peso normal.
Minha ouvinte amada, meu ouvinte, o que vale a Bíblia sem esse poder? Ela está nas mãos de todo mundo aí. Bíblia de capa branca, Bíblia de versão tal e moderna, e uma linguagem mais cara, linguagem popular, e Bíblia do monumento. O que vale a letra sem o Espírito? Você tem que buscar o Espírito dessa palavra. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela tem que ser vivificada pelo poder de Deus. Você vê que como Jesus se compungiu em favor de um homem dentro de uma multidão de enfermos junto ao tanque de Betesda, isso quer dizer, a palavra foi vivificada para aquele homem. E ele passou entre tantos. E a palavra passa entre tantos. E ele foi vivificado para um ladrão crucificado do lado direito. Porque não foi vivificado para o que estava na esquerda? A palavra de Deus foi vivificada no coração de Maria Madalena. A palavra de Deus é vivificada no meu coração, no seu coração. Então, ela fará, através de nós, maiores obras do que aquelas que o Pai estava fazendo naquele corpo chamado Jesus, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Isso quer dizer, eu vou e volto para vós. Não vos deixarei órfãos, quem deixa órfão é pai. Então o Pai ia subir no seu ofício de filho e seria derramado no ofício de Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. Quando um pai de família morre, os filhos do vizinho é que ficam órfãos? Quando seu avô morre, você ficou órfão? Não. É quando seu pai morre que você fica órfão. Mas Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Isso quer dizer, é pai que estava falando. Eu vou morrer, na verdade. Eu vou ser crucificado. Mas eu voltarei para vós. É na primeira pessoa. Aqui já não disse, ele voltará, ele virá. É o ofício de Deus. Ali era o Pai falando com os discípulos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E quem voltou no dia de Pentecostes? Voltarei para vós em outro ofício, em outra manifestação, para que seja manifestado o meu poder em vós, porque esse Espírito tem habitado convosco, mas estará em vós. São João 14:17. Então estará em vós. Isso quer dizer o Espírito da palavra. Jesus Cristo é a palavra. Crucificam a palavra, traspassam a palavra, interpretam a palavra, cada um à sua maneira. Rasgam o vestido de Jesus, lançam sorte sobre ele, formam denominações aos montões, formam a coxa de retalho, fazem uma unidade, uma união, mas o manto permanece intacto. Isso é o poder de Deus em sua igreja, é o poder vivificador em cada membro desse corpo, é o sangue irrigando o seu dedinho mindinho, é o sangue de Deus nesse corpo, é o Espírito de Deus regendo esse corpo. Você recebe isto agora de coração? Então Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas
para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles como me tens amado a mim. Um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou.
A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. Vamos lembrar de que já temos atravessado as pontes, conhecendo e tendo a revelação das eras da igreja, dessas 7 eras apresentadas por Deus em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas falam das 7 eras. E até a 4ª era, a semente foi semeada. Veio a era negra, que foi a era de Tiatira, a era de Columba, o mensageiro, foi o anjo daquela era. Então escureceu tudo, a semente foi para o seio da terra. Mas logo brotou com Martim Lutero, e aquilo foi uma luz para atravessar a ponte da indulgência, da penitência, do paganismo chamado cristão, para a justificação pela fé. Mas logo Deus
depois que aquilo se organizou, mandou luz para os seus filhos atravessarem a ponte para a santificação e logo para o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. E por fim, a ponte para sairmos de todos os sistemas religiosos, porque vocês devem guardar isto. Esta mensagem é atendendo o apelo. Ela é do anjo de Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados e para que não incorras em suas pragas, para que suas mulheres não fiquem iguais a da grande prostituta, para que seus filhos não sejam iguais, para que não incorras em suas pragas. Apocalipse 18, versículo 4. Então essa mensagem é a ponte para sairmos de Laodiceia, porque não temos uma outra era pela frente. É a era de Laodiceia, que é rica e abastada. Ela julga assim, a seus olhos, porque ela tem muitos dons espirituais e, associado a isso, ela tem muito dinheiro e posição política no mundo. E ela tem crescido. E esses laodiceianos são justamente os pentecostais, porque eles não seriam ricos se não tivessem os dons. E então, Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, você lendo, você vai encontrar Jesus Cristo dizendo que esta era laodiceiana, que é rica, que tem tudo, é cega, é pobre, é miserável, tendo tudo, tendo dons. Ela pode até queimar o corpo, pode dar bens para os pobres. 1 Coríntios 13, ela fala línguas dos anjos, ela fala a língua dos homens, ela tem tudo. Agora, o que é perfeito tem vindo. Se a mensagem do profeta desta era não for o perfeito, então o que será perfeito mais? Seria uma blasfêmia nós dizermos que a mensagem não é o que é perfeito. Agora você leia com meditação 1 Coríntios 13 e relacione isto com Apocalipse 3, versículo 14 em diante. E relacione isto com 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, isso quer dizer, ainda que eu falasse inglês, alemão, espanhol, grego, a língua mãe, latim, hebraico, ainda que eu conhecesse toda a ciência, ainda que eu vivesse fazendo caridades, desse todos os meus bens para os pobres, e tivesse tudo isto, fosse rico desta maneira, nada valeria se não tivesse o que é perfeito. O batismo com o Espírito Santo te mostra isso. Agora, quem não é genuinamente batizado com o Espírito Santo, nunca verá isto. Estará sempre em confusão. Entenderá que nós estamos contra a justificação, contra a santificação, contra os dons espirituais. Mas é cegueira. Eles dizem que nós não cremos no Espírito Santo, porque não cremos em 3 pessoas. É a mesma coisa, eles passam logo a dizer que não cremos nos dons. É a mesma arma, é o mesmo demônio, é o mesmo espírito, é a mesma apelação. É uma apelação dizer que nós não cremos no Espírito Santo, porque não cremos em 3 pessoas distintas. Ora, se um homem tem o Espírito Santo, ele verá o Pai no Filho, porque o Pai é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem tem o Filho tem também o Pai. E quem é o Pai? O Pai é o Espírito Santo, é a pessoa de Cristo na igreja. Quem tem o Espírito Santo vê estas coisas e sai fora, atravessa a ponte entre Laodiceia e essa pedra de coroa. Isso que é perfeito. A mensagem do profeta desta era é composta de 3 etapas. Porque o que é perfeito é composto daquilo que é em parte. Então vieram
estas 3 etapas: a primeira, cura divina, e a pregação às almas encarceradas, e essa terceira etapa, tirando. Isso compreende a revelação dos 7 selos, compreende a revelação do Apocalipse pelo próprio Espírito Santo. Nada, as outras etapas não tirariam o povo dos sistemas, porque não era ponte para aquilo. Você pode ficar lá mesmo, com os dons espirituais, mas os selos não permitem. A revelação do Apocalipse não permite. Você atravessa a ponte, porque Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Ele foi expulso de Laodiceia, que é rica, cheia de dons, cheia de ciência, e fala a língua dos homens e dos anjos, e faz caridade, faz casas de recuperações e tanta coisa. Presta um serviço para Herodes, é a filha de Herodias dançando, agradando ao rei. Vocês têm que entender isto, meus ouvintes, porque esta é a verdade, e é a única verdade que liberta. Isto te causará uma coisa ou outra: revelação, e você sairá de todo sistema de confusão religiosa, ou então tomará ódio disto, tomará aversão. Isto aqui não é pano quente, é verdade. Agora, Jesus disse em Apocalipse 3, que ele está do lado de fora, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Você pode fazer uma aplicação disso para uma pessoa, para um pecador individualmente, mas ele está se referindo à era de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, batendo com a mensagem. Mas ele está do lado de fora, porque quando você bate numa porta, é porque você está do lado de fora, esperando que alguém abra a porta para você. Não é certo? E isso se refere à era de Laodiceia, a última. Você vê? Das 7 igrejas que tinha na Ásia, cada uma delas possuía característica que seria evidenciada na sua respectiva era da igreja. E Laodiceia era uma cidade que tinha faculdade, e uma faculdade em que as damas tinham primazia. Veja a nossa era, as damas. E que por último ela foi abandonada e sucumbiu-se por causa dos seus frequentes terremotos. Não é o que vai acontecer agora? Então é a era de Laodiceia tipificada ali, simbolizada por aquela cidade de Laodiceia. Isso se referindo à era em que vivemos, rica, abastada, e satisfaz ao mundo, e agrada ao rei, e dança na frente do rei, e presta serviços sociais para o rei, e etc. E está fazendo bem, porque ela pode até queimar o seu corpo pelos pobres, e fala a língua dos anjos, e mistérios e ciências e coisas tremendas, difíceis, essa era faz. Mas ela não sabe que é pobre, desgraçada, cega e nua, porque pôs a mensagem para fora, a revelação dos selos. E por isso ela continua crendo em 3 pessoas distintas e diz que nós não cremos no Espírito Santo. Ela diz que nós não cremos nos dons espirituais. Ela diz que não cremos em justificação. Ela diz que não cremos em santificação. Quando o que é perfeito é composto disto. Um parto perfeito, normal, é composto de água, sangue e espírito. Depois vamos ver o que esse menino que nasceu vai ser. Se ele tem um dom para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Mas para nascer é somente 3 passos: água, sangue e espírito. Depois então vamos ver o que Deus deu para aquele menino. Ele vai crescer, revelar seus dons naturais. Mas vamos adiante. Vamos atravessar a ponte. A igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. Como foi a oração de Jesus em São João 17? E não rogo somente por estes. Então nós vamos ser incluídos agora numa oração do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui na terra que tem oração mais poderosa do que a de Jesus? Então vamos.
E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Sim, diz o profeta, e se o Espírito de Cristo está em você, ele te faz viver a vida de Cristo, agir como Cristo, fazer as obras de Cristo. Fazer as obras de Cristo. Agora o profeta disse que isso se refere a um ministério vindo, que é exatamente como a vida de Cristo. O que aquele ministério identifica? A vinda do Senhor. Qual a finalidade desse ministério? Ele tem que convencer o mundo que Jesus Cristo salva? Não, todo mundo sabe disso. Ele tem que convencer o mundo da santificação, da mensagem de Wesley, dos dons? Oh, tanta gente está curando e fazendo prodígios e maravilhas. Ele vem identificando a vinda do Senhor. Ele tem atravessado esta ponte. Oh, a coluna de fogo foi com Israel até dentro de Canaã? Quem conhece isto? Quem pode ler isto? Quem pode me afirmar isto? Não. Chegou um ponto que ela não apareceu mais. Por quê? Isso estaria em 2 homens apenas, dentro de 2 milhões de pessoas. Aquilo estaria neles. Isso é o confronto de Josué com Efésios. Isso estaria neles. Isso tem que estar na igreja. A palavra falada, a palavra perfeita. O que é perfeito? Quando você era menino, então você precisava das coisas de menino. Você precisava de babador. Você precisava de sapatinho de lã. Você precisava de cuidados paternos e maternos. Mas agora, até quando? Igreja, você vai ser essa bonequinha carregada. Tens amadurecido? Tens concebido? Não estás grávida? Não tendes casado, se comprometido com o esposo para dar à luz ao filho? Não tendes recebido a promessa? Não tendes recebido ainda o que é perfeito? Mas o que é perfeito? Estou aqui dizendo o que o profeta diz. O que é perfeito? É esse ministério que identifica a vinda do Senhor. É a palavra. Não há necessidade de nada mais do que da palavra. Diga apenas uma palavra. Você não precisa dos dons. Você precisa do doador. Eu prefiro não ter nenhum dom, mas ter o doador. Porque o doador é amor perfeito. É o que é perfeito. E o profeta diz, eu prefiro não ver nenhuma cura no nosso meio, mas ver este amor operando na igreja. O que quer dizer? Isto é o que é perfeito. E tendo o doador, você tem tudo. Você crê na palavra. Creia agora. Você está com um problema na cabeça, no cérebro? E você está temendo que vai parar numa clínica de repouso? Tira sua mente disto agora. Coloque na palavra. E você verá que você não irá para a clínica de repouso alguma. Você precisa tirar a mente de seus problemas, do choque que você teve com sua filha, com seu filho. Tira a mente disso e põe na vinda do Senhor, para ver se você não terá um sono, como prometido no Salmo 127. Descansa no Senhor. Descansa em sua palavra. Este câncer diz que vai te encerrar na sepultura? Lembra-te,
Há uma ponte que te atravessa, não para uma sepultura, mas para além da cortina do tempo. E você terá um corpo como de 21 anos de idade, não mais sujeito à enfermidade. Mas você pode dizer nesta hora: ó célula monstruosa, apóstata, Jesus Cristo levou sobre si as minhas enfermidades. Você mesmo pode dizer agora: espírito de câncer, espírito de enfermidade, eu te ordeno pela palavra que tem vindo ao meu coração, saia do meu corpo, saia do meu útero. Diga, mulher, saia do meu fígado, saia de qualquer parte do corpo onde você está operando nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra falada. Deus te abençoe, meu ouvinte. Deus te abençoe. Atravesse a ponte para a fé perfeita. Vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Haverá luz no céu, nas moradas de Deus, quando ao fim da jornada eu chegar. Que delícia sem par vou pra sempre sentir, quando ao fim da jornada eu chegar. Quando o dia findar deste meu labutar, com os salvos no céu hei de entrar. De Jesus obterei bênçãos mil, eu o sei, quando ao fim da jornada eu chegar. Quando ao fim da jornada eu chegar, um portal se abrirá, Cristo me saudará. Quando ao fim da jornada eu chegar,
recompensas irei receber do meu Rei, quando ao fim da jornada eu chegar. Quando o dia findar deste meu labutar, com os salvos no céu hei de entrar. De Jesus obterei bênçãos mil, eu vou sei. Quando ao fim da jornada eu chegar, eu chegar.